E aí, tudo certo? Vamos para a nossa segunda rodada de preparação com um foco total na BancBad. Hoje a gente vai aprofundar a análise e desvendar alguns daqueles desafios que, olha, sempre aparecem nas provas. Então, se a meta é dominar os tópicos que mais caem, esta análise aqui é o caminho. Olha só o nosso roteiro de hoje, bem direto ao ponto. A gente vai passar por 4 questões cruciais que cobrem conjunções, regência, pronomes e, claro, a famosa partícula se. No final, ainda tem um resumão com aquelas dicas de ouro. Tudo pronto para começar? Então vamos lá. Então, pessoal, os assuntos que a gente vai ver aqui são figurinhas carimbadas da banca IBAD. Entender como eles funcionam é simplesmente essencial para garantir uma pontuação legal na prova. Nosso foco total vai ser nessas 4 áreas. Elas são, assim, a base de um monte de questões, e dominar os detalhes de cada uma faz uma diferença gigantesca. Vamos desvendar isso juntos. A nossa primeira questão já entra de cabeça no poder das conjunções, mais especificamente no valor semântico delas. Sabe, é um tópico que pede muita atenção aos detalhes do texto. Vamos ver como isso aparece na prática? Certo, vamos analisar a frase. Presta bem atenção na conjunção contudo. Que ideia ela está trazendo ali em relação à primeira parte da frase? Pensa um pouquinho aí antes da gente avançar para a resposta. Já tem um palpite? E a resposta correta é a letra C, adversidade. Agora, o mais importante, vamos entender por que essa é a resposta e, principalmente, como não cair nas pegadinhas que sempre aparecem. O ponto-chave aqui é o seguinte: as conjunções adversativas, como o contudo, servem para conectar duas ideias que se opõem. A primeira oração afirma uma coisa, e a segunda vem e apresenta um contraste, uma quebra de expectativa. É tipo dizer, queria muito ir à festa, mas estou sem dinheiro. A segunda parte se opõe à primeira. Agora, olha que interessante aqui nesse slide. Essa é a armadilha mais clássica: confundir adversidade com concessão. A adversidade é uma oposição direta. Já a concessão, com um embora, apesar de, ela introduz um obstáculo que não foi forte o suficiente para impedir a ação principal. Essa diferença que parece pequena é fundamental. Certo, vamos para o nosso próximo desafio, regência verbal. Esse é um clássico em provas de português, né? Um assunto que gera muita, mas muita dúvida. Leiam com bastante calma cada uma das alternativas. A missão aqui é encontrar aquela que desrespeita a norma padrão de regência. Qual delas soa um pouco estranha? Fica de olho nos verbos e nas preposições que vêm depois deles. A alternativa que tem o erro é a letra C. E olha, esse é um erro muito comum no nosso dia a dia, mas que a banca não perdoa. Saber identificar isso pode ser o que garante uns pontos a mais. E aqui está o pulo do gato. O verbo preferir já tem a ideia de intensidade, de gostar mais, dentro dele. Por isso, a gramática normativa exige a preposição a para indicar o que foi deixado de lado. O correto seria: preferem trabalhar em equipe a trabalhar isoladamente. E este slide aqui é genial, é uma dica valiosíssima. A BancBad simplesmente adora verbos que mudam de regência, como visar e assistir. Repara na alternativa B. Assistir os alunos está certinho, porque o sentido é de ajudar, de dar assistência. Se fosse no sentido de ver, aí sim seria assistiu aos alunos. Fica de olho nesses verbos, hein? Seguindo em frente, vamos para a nossa terceira questão. O foco agora é na relação entre pronomes relativos e a regência dos verbos. Aqui, a precisão é tudo. Vamos ver se a atenção aos detalhes está em dia. Mais uma vez, vamos analisar cada frase com cuidado. A preposição que o verbo pede, ela está ali no lugar certo? O pronome relativo foi usado corretamente? É preciso lembrar que cada detalhe importa. Apenas uma das alternativas está perfeita. A resposta certa é a letra A. Nessa frase, o uso do pronome onde está impecável porque ele se refere a um lugar físico, que é a unidade escolar. Mas o grande aprendizado está em entender por que as outras opções são pegadinhas clássicas. Vamos ver isso agora. Vamos desvendar essas armadilhas uma por uma. Na B, o verbo aspirar, no sentido de desejar, pede a preposição a. Na C, a regra é clara: nunca, jamais use artigo depois de cujo. Na D, quem se baseia em alguma coisa. E na E, aonde indica movimento, mas o verbo referir-se pede a preposição a. Então, o correto seria a que.
E chegamos na nossa última questão, que trata de um tema que dá um nó na cabeça de muita gente: as várias funções da partícula ser. É um tópico que exige um olhar bem treinado. Mas calma, vamos desvendar isso juntos. Observe bem a estrutura. Tem um verbo, a partícula ser e um termo no plural. Qual será a função sintática desse ser aqui? Pensa na transitividade do verbo. Uma dica de ouro: tenta reescrever a frase de outro jeito. Isso pode ajudar demais a achar a resposta. A função correta é a de partícula apassivadora, que também pode ser chamada de pronome apassivador. Agora, vamos entender o porquê e, mais importante, como não confundir essa função com as outras do ser. Então, o segredo é este: a partícula ser vai ser apassivadora quando estiver junto de um verbo transitivo direto. E tem um teste que não falha. É só tentar reescrever a frase na voz passiva analítica, usando o verbo ser. Se alugam-se equipamentos pode virar equipamentos são alugados, bingo, é partícula apassivadora. Simples, não é? Este slide aqui resume a diferença que a gente precisa guardar. Com a partícula apassivadora, temos um verbo transitivo direto e um sujeito que sofre a ação. Já com o índice de indeterminação do sujeito, o verbo é transitivo indireto ou intransitivo, o sujeito fica indeterminado e, por isso, o verbo fica sempre no singular. Para a gente fechar nossa análise com chave de ouro, vamos recapitular as dicas mais importantes que vimos em cada questão. São aqueles pontos essenciais para levar para a prova e garantir as questões. Então, vamos fixar o conhecimento. Primeiro, saiba diferenciar as conjunções. Adversativas são oposição direta. Concessivas, um obstáculo que não impede a ação. Segundo, domine o verbo preferir. É sempre preferir uma coisa à outra. Terceiro, atenção máxima à regência com pronomes relativos, porque o verbo é quem manda na preposição. E quarto, para desvendar a partícula ser, use o teste da conversão. Se der para reescrever com ser mais particípio, é a apassivadora. E, para a gente encerrar, fica uma reflexão. Depois de analisar todos esses pontos, qual deles acendeu uma luzinha de alerta? Qual merece uma atenção especial nos estudos? Porque, no fim das contas, focar nas próprias dificuldades é o caminho mais rápido para evoluir e, claro, chega na tão sonhada aprovação. Identifique o ponto fraco de hoje e transforme-o em força para a prova. Bons estudos e até a próxima!